Voltei. Ah, sim. Mas enfim, gente. Nessa escala aqui, tá? Ordinal, lembrando, em psicologia a gente faz isso aqui, só relembrando aí pra gente não perder tanto o foco. Mas assim, gente, eu não tenho problema nenhum em ter essas conversas aleatórias no meio da aula. Acho que a gente não perde nada, não atrapalha em nada. Então, na verdade, Eu acho ótimo, é bom pra descontrair. É bom que a gente acaba se unindo por meio da fofoca. É bom que quem não tava na aula corre rapidinho. É só falar, gente, tem uma fofoca pra vocês. Os alunos offline, menino, na mesma hora, os alunos offline, tudo aparece na aula. Incrível, né? Pois agora eu vou fofocar mais. Eu vou fofocar e dar um conteúdo. Fofocar e dar um conteúdo. Aí vocês não vão querer ficar saindo e entrando e não prestando atenção na aula, porque aí vocês perdem a fofoca. Tá vendo? Estratégias metodológicas. Mas enfim, gente, então aí a gente tá no segundo nível e a gente vai pro terceiro nível. Algumas medidas em psicologia a gente já faz nesse nível aqui intervalar, né? O nível, a escala intervalar, talvez, Lívia, reforçamento. Consequência de ficar na aula é escutar fofoca depois. O nível intervalar, esse terceiro nível aí de medida, ele mantém 3 propriedades numéricas. A primeira é a identidade, a segunda é a ordem e a terceira é a aditividade. Ok? Beleza, professora? Beleza. Como que isso acontece? Temos 2 tipos de escala que são muito parecidas, que é a escala intervalar e a escala de razão, tá? Mas a gente vai ver a diferença. Qual é a diferença? A escala intervalar, o 0 não significa ausência de conteúdo. Não significa ausência. O 0 é ali só representativo. Um exemplo, gente. Na escala Celsius, né? Escala Celsius de temperatura. A escala Celsius, ela é um exemplo de escala intervalar. Por que que ela é um exemplo de escala intervalar? Primeiro, porque o número representa ele mesmo, né? Então, se eu falo, tá fazendo 60 graus, nossa, imagina só, 60 graus, tá fazendo 60 graus, o 60 tem uma representação. A propriedade da ordem, porque 60 graus é maior do que 20 graus, tem uma escala de magnitude. E a aditividade, por quê? Porque se eu somar a temperatura 10 mais a temperatura 30, vai dar 40 graus, não é? Então, é por isso que a escala de temperatura Celsius, a Celsius, viu, gente? Percebam que eu estou falando sobre a escala Celsius. Ela salva essas 3 propriedades, a ordem, a aditividade e a identidade. Só que o 0 na escala Celsius, ele não significa que não tem temperatura, tá? O 0, inclusive, ele é uma medida, tem números abaixo do 0. Então, o 0 no Celsius, ele não significa que no 0 as moléculas estão paradas e nada acontece. Olha a minha gata fugindo pela janela. No 0... no 0 não é que não tem moléculas se movimentando, não, gente. O 0 não é a ausência de temperatura. E essa é a maior diferença entre a escala intervalar e a escala de razão. Um exemplo na psicologia que usa a escala intervalar são os testes de QI, tá? O teste de QI é um teste que utiliza dessa escala intervalar aí. Só que existem alguns pressupostos aí que dizem que não tanto, né? Que é, por exemplo, aquele exemplo do 220. Se você soma... Jéssica, você tá bem, você caiu e voltou. Assim, na escala de QI, se você soma alguém com QI 60 com alguém que tem o QI 40, não significa que você tem 100 de QI juntando os dois. Então, tem alguns teóricos que duvidam um pouco se o teste de QI pertence à escala intervalar ou não. Mas, como eu falei, na psicologia é muito difícil a gente chegar aqui. E é mais difícil ainda a gente chegar no último nível, que é a escala de razão. É quase impossível. Porque a escala de razão, assim, e na escala de QI, por exemplo, é impossível você ter um 0 de QI, mas se houvesse um 0 de QI, isso não significa que a pessoa não tem inteligência, ok? Pessoa não é que ela não é nada, sabe? Então é por isso que a escala intervalar, o 0 não representa absolutismo.
E na escala de razão, não. A escala de razão é a régua. A escala de razão é uma régua, né? Pegar a reguinha aqui. A régua é uma escala de razão porque salva todas as identidades do número, todas as propriedades do número, e inclusive o zero, numa escala de razão, representa zero mesmo, nada. Nada, nada, nada. Por exemplo, na régua, o zero é medida nenhuma. Outro exemplo de escala de razão. Não, esses exemplos aqui não são de escala de razão. Mas um outro exemplo de escala de razão é a escala em Fahrenheit, em que zero é zero absoluto mesmo, é não movimento de partículas. Então, lembrem, escala Celsius, escala intervalar, e a Fahrenheit é a escala de razão. É a diferença, gente. Na escala intervalar, o zero é absoluto, na escala de razão, o zero não é absoluto. Nas ciências humanas, eu acredito que a gente nunca vai chegar a esse nível aqui. Quase impossível a gente chegar neste nível, né? E aí eu coloquei aqui os exemplos, os questionários, né? A definição de quantos filhos você tem. Se eu falo quantos filhos você tem, a gente tá... Vamos lá, perguntas e respostas. Se eu pergunto, se eu faço uma escala de filhos, de quantidade de filhos que você tem, que nível de medida eu tô usando? É escala nominal, escala ordinal, escala intervalar ou de razão? E aí? Intervalar? Peraí, temos um voto para intervalar, quem mais? Calma, quantos filhos? Se eu pergunto a quantidade de filhos que você tem, é uma medida em qual escala? Nominal, ordinal, intervalar ou de razão? De razão? Dan 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 dan. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Tchá. Dan 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 dan. Ordinal. Dan 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 dan. Por que ordinal? Quero saber. Digam-me. Quero saber se vocês introduzem. Porque ordinal é ver com quantidade. Mas Então, se é quantidade de filhos, então no caso, quantos você tem. Então tem que ser ordinal. Eu acho. Eu posso estar muito louca. Mas os filhos eu não consigo somar? Tipo, se eu somo um filho mais outro filho, não dá 2 filhos? E se eu digo que eu tenho 0 filhos, é porque eu não tenho filho nenhum? Então, é uma escala de razão. Parabéns para quem falou escala de razão, vocês estão corretos. É uma escala de razão, porque salvaguarda todas as três propriedades do número, né? Identidade, ordem e aditividade. Se eu somo 3 filhos com 2, dá 5 filhos. Se eu digo que eu tenho 0 filhos, é porque não tem filho, não existe filhos. Então, ela salvaguarda, inclusive, o zero absoluto. Peraí, vamos lá. Ei, gente, eu queria muito jogar no Kahoot com vocês, mas o Kahoot... Vocês já jogaram no Kahoot, gente? O Kahoot é muito legal Sim, é isso. O que é isso? no inglês. É uma plataforma de jogos, né? De jogo, né? Que é tipo questionário. Você faz questionário e aí vocês vão competir entre si mesmo para ver quem consegue responder o máximo de perguntas e fazer o tanto de pontos, né? É bem bacana. Só que para você fazer um Kahoot com mais de 10 pessoas, você tem que pagar. Gente, que é isso? As pessoas se aproveitam. Da situação do povo brasileiro. Né? Eles sabem que os professores usam esses instrumentos aí para jogar com os alunos e falam, pois bem, eu quero ver. Quem tiver mais de 10 alunos vai ter que pagar. E é isto que acontece. Vamos lá, gente. Mais um exemplo aí. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui um. Pronto. O tempo. A medida do tempo. Qual é a escala da medida do tempo? Nominal? Ordinal. Ordinal? Um voto para o ordinal. Quem mais? Em que sentido tempo, professora? A medida do tempo. Anos? Dias? Mas era de dias, horas, semanas? Meses? Horas? Pode ser horas. Não tem problema. Mas qualquer medida de tempo. O tempo é muito abstrato, né? O tempo é relativo. Tempo é relativo? Aí depende, né? Se é intervalar. Porque assim... É ordinal? Pois é. Eu Não. vou em ordinal também.
Eu vou em razão, hein? Eu vou em razão porque o tempo... A gente pode somar, não? Oi? O tempo a gente pode somar, não? Exato. O tempo a gente consegue Mas, somar. professora, não teria um horário zero? Tá, tem a meia-noite, mas, tipo, não é exatamente zero, Big Bang. zero. A singularidade. Depende. Se eu tô num cronômetro e se eu começo a contar o cronômetro, o zero realmente significa que eu não tô contando nada. É por isso que é relativo, sim. né? Falando de tempo falando nesse tempo de sentido de contar as horas, seria uma escala de razão, né? Que você consegue somar valores, você tem o zero absoluto, né? Um valor é maior do que o outro. Então, vamos ver. Escala de gênero. Aquelas escalas lá do questionário, perguntando qual é o seu gênero. O quê? Nominal. Nominal. Muito bem. Nominal. Vamos ver. Olha, a Violeta do semestre passado não escrevia muitos exemplos. Acho que a primeira coisa a se perguntar quando se vê essas coisas é: eu posso somar? Aí que vem, obrigada, Jéssica, porque a gente vai para o próximo slide. Quais as perguntas que a gente tem que fazer para saber qual é o tipo de escala? Primeiro, eu posso ordenar as coisas em ordem de magnitude? Um é maior que o outro nessa escala? Segundo, os intervalos entre um número e outro são equivalentes? Terceiro, o zero aqui indica total ausência dessa característica? Significa parar total? Né? Então, essas perguntas, e inclusive a que a Jéssica fez, a questão da aditividade, né? Que vão nos dizer a qual escala pertence aí essa medida que você está fazendo, né? Então, é fácil, gente, muito fácil. Já posso até passar na prova para vocês, certeza que vocês vão acertar tudo. Professora, Oi. na questão de equivalência se encaixaria no quê? Como assim, questão de equivalência? Que tem isso. Ah, tá, se os intervalos são equivalentes, ok. Se a gente poderia medir os intervalos, né? Isso. E aí seria... intervalar. Isso, é intervalar, os intervalos são equivalentes. Ok. É a coisa da temperatura, né? Entre a temperatura 50 e 60, a gente sabe que tem 10 ali, certinho, fechado, né? Tem 10 graus ali no meio. Agora, nas escalas ordinais não são assim. É aquela questão lá da escala de satisfação. Você não sabe se a pessoa, ela tá 4 satisfeita, não existe um 4,67 satisfeito. Entendeu? Então, os intervalos são desconhecidos, ok? Professora, Oi. voltando à questão do tempo, eu fiquei aqui pensando, não faz sentido falar do tempo em escala de razão. Por exemplo, pega no seu exemplo. No seu exemplo, o que está no sentido de cronometrar algo, você está cronometrando o tempo que faz referência a uma outra coisa. O número aqui, então, ele está meio que terceirizado. Aí tá. Aí você fala assim, então, se você começa a cronometrar, o tempo está sempre ali. Então, o zero não faz sentido. No caso, referente só ao tempo. Não faz sentido. Aí você fala, tá, mas eu tô cronometrando uma pessoa correndo. Logo, o zero vai dizer que ela não tá correndo. Beleza, mas só que, como você meio que terceirizou, o fato de o zero, ela não está correndo, não quer dizer a ausência de corrida. Pera, eu entendi o que você está dizendo. Mas essa é a questão da medida, Gustavo, porque o que a gente está medindo, nesse caso do cronômetro, o que a gente está medindo aí? Ao acionar o cronômetro, a gente está medindo o tempo que a pessoa vai correr, por exemplo, né? Essa é a medida que a gente está fazendo. Então, para a medida que nós estamos utilizando, né, que é o tempo de corrida, o zero significa que a pessoa não começou a correr. Então, não interessa as outras escalas, não interessa os outros níveis em que o tempo está ali localizado. A gente está falando da medida que a gente está realizando naquele momento. Então, o tempo nessa situação
E como eu o estou ou utilizando para medir, ele, nesse caso, é dentro de uma escala de razão, né? Porque a gente está medindo o tempo ali de corrida. Deu para esclarecer, mais ou menos? Não, sim, mas aí que tá a coisa. É porque se eu tô medindo tempo de corrida, a não corrida não pode ser medida. Porque eu tô medindo a corrida. Se a pessoa não correu, ela não entra nos meus estudos. Porque eu não tô usando um número aqui para dizer quem correu ou quem não correu. Eu tô medindo corrida. Logo, pessoas paradas não fazem sentido pro meu estudo. Logo, o 0 também não vai fazer sentido. Mas eu acho que É igual, eu acho que eu não compreendi. Não corrida. É igual Pera, fala de novo, Lívia, que não deu pra te escutar direito. O que está sendo medido não é a existência de corrida, é tempo de corrida. O 0 não significa que não tem corrida. Não tem tempo de corrida. Então, a pessoa que não correu, ela correu 0, porque não tem tempo de corrida. Mas justamente, eu não tô... Mas é justamente isso, tipo, a pessoa não correu, eu não tô medindo a corrida. Porque, peraí, igual o Railson falou sobre a singularidade, ele fez referência sobre o Big Bang, eu acredito que foi sobre isso. Não faz sentido eu falar em 0 pro Big Bang, porque... Tipo, peraí, faz sentido eu falar em 0 pro Big Bang se eu tô colocando como ausência de nada, tipo, não existe nada, ausência de tudo, não existe nada. Mas a partir do momento que o universo existiu, não faz sentido eu falar de 0 pro universo, momento 0, porque o momento, de modo geral, o momento 0 significa sem universo. Mas a partir do momento que o universo existiu, o universo não comporta 0. O universo não tem 0. Esse é um dilema da física muito grande, eu acho que seja. Mas, Gustavo, houve um momento em que teve o 0. E isso importa. Oi? Houve um momento em que teve o 0. E isso importa. Mas aí não era o universo, porque era ausência. Voltando ao nosso exemplo, que eu tô falando, que não faz sentido, o 0 não faz sentido na corrida, porque se eu tô medindo corrida ou não corrida, o 0 faz sentido. Mas se eu tô medindo tempo de corrida, o 0 não faz sentido, porque eu tô falando do ato de correr, e não do ato de correr ou não correr. Tô falando só de correr, unicamente. Na verdade, Gustavo, tu tá falando do ato de medir o ato de correr. É isso. Porque quando você mede o ato de correr, se você está parado, não tem movimento. Logo, então, 0 não tem valor. Entendeu? Exato. A partir do momento que você inicia o movimento, aí sim você está medindo o tempo do ato da corrida. É isso, o tempo do deslocamento. É igual aquelas aulazinhas de física, né? Faz tanto tempo que eu fiz isso, gente. Física. Não, gente, mas é porque o 0, ele é um representativo da ausência do que você está medindo. É a mesma coisa de a gente falar, não sei se é a mesma coisa, não sei se o exemplo se encaixa, mas é a questão histórica, né? A gente classifica a história a partir do nascimento da história, a cultura cristã, a partir do nascimento de Jesus Cristo, né? Então, teve ali o período pré e pós. Mas não significa que esse meio termo aí, o 0, o ano do nascimento, ele é ausente. Significa que simplesmente ele é o ponto de partida, né? Então, o 0... Mas, professora... Oi. Até onde eu sei, não tem um ano 0. Tem um ano 1. Mas posso estar falando besteira. Mas aí não faz sentido nenhum, né? Se não tem 0, mas é ano 1. É ano 1. É. Ano 1, 2, 3, é ano 1, é isso que ela tá falando. É. Bem bizarro. Mas enfim, Coisa antiga. É porque passou o ano novo, você não tem o dia 0, você tem o dia 1. Não existe o 0 como ausência de ano. Existe ano. Não é questão. Tem ano ou não tem ano? Não faz sentido. Na corrida pode fazer sentido. Correr e não correr. Mas igual no ano, que eu tenho ano corrido, eu tenho trajeto corrido. Eu não tenho trajeto não corrido. Não faz sentido trajeto não corrido. É porque o 0 aí, ele faz parte da inércia, né, gente? Significa o ponto de partida, o 0. E, inclusive, existe o intervalo entre o 0 e o 1.
em que você inicia a correr no 0, e aí tem os intervalos de tempo entre o 0 e o 1 que você está se movimentando. O 0 ele é representativo dessa inércia de onde você parte para onde você vai, a medida da corrida em si, do tempo de corrida em si. Mas enfim, né, gente? Vocês conseguiram entender a essência aí de como saber qual é o nível de escala que a gente pode usar ou não. Inclusive esse dilema de saber se é escala intervalar, se é escala de razão, se é ordinal e tal, é um negócio que é muito importante para a psicologia, justamente porque na psicologia a gente fica muito nesse embate, nesse dilema de saber se a psicologia ela se enquadra, a gente consegue somar fenômenos psicológicos, não consegue, a gente consegue classificar um 0 psicológico que seja representativo, que seja ali um ponto de medida para a gente conseguir medir as outras coisas. Mas o que importa a gente saber principalmente é que na psicologia a gente não consegue manter todas as propriedades numéricas do número, e é por isso, inclusive, que a gente na psicologia, quando a gente vai trabalhar e fazer um instrumento, nós temos que ter muito, muito, muito cuidado com a questão de erro, com a questão de validade e precisão. Por quê? Já que na psicologia a gente não consegue utilizar um número em toda a sua forma de comprovação, de equivalência, nós temos que nos ater de outros artifícios, né? Nós temos que pegar outras comprovações para dizer, esse instrumento aqui é válido, esse instrumento aqui tem precisão. Ok, tem o erro, e o erro está controlado aqui. Então, eu fiz aqui vários cálculos, eu coloquei aqui o meu instrumento sobre diversas variáveis, fiz várias coisas aqui para entregar para vocês e dizer que esse instrumento é confiável. Ok, gente? Ok.